A regulamentação da reforma tributária tem causado grande polêmica no setor de óleo e gás, especialmente após os vetos do presidente Lula, neste ano, ao trecho que isentava o imposto seletivo sobre minérios destinados à exportação. O imposto seletivo foi criado para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, mas sua aplicação sobre a extração dos combustíveis é controversa e tem gerado intenso debate. Representantes do setor argumentam que essa tributação, que incide sobre a extração e não sobre o consumo, pode prejudicar a competitividade do Brasil e afastar investimentos. Ainda pode ser questionada judicialmente, já que o petróleo é um bem público da União. E eles ressaltam o valor estratégico desse segmento para a economia brasileira, que seria negativamente impactada. Neste episódio, conversamos com Matias Lopes, gerente executivo jurídico e tributário do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, e José Maria Arruda, professor da Faculdade de Direito da USP, para discutir os desafios jurídicos, econômicos e ambientais do imposto seletivo e seus impactos para o futuro do setor no país. Este é o Jaule, podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Marla Sabino, analista de energia do Jota. Hoje aqui no Jaule a gente recebe José Maria e Matias. Queria primeiramente agradecer vocês por aceitarem o nosso convite para bater esse bate-papo aqui sobre reforma tributária, setor de petróleo. Vocês são muito bem-vindos. Para começar, queria que, Matias, você pudesse explicar para a gente um pouco essa questão que agora está em discussão, né? Sobre a questão da isenção ali que foi vetada pelo presidente Lula no começo do ano. Queria saber um pouco, assim, o IBP manifestou preocupação com essa questão do veto, né, sobre as exportações de petróleo, argumentando que isso contraria o princípio de não exportar tributos, né? Então, como essa decisão pode impactar a competitividade, a cadeia como um todo aqui no Brasil? Bom, Marla, boa tarde, obrigado ao Jota por essa oportunidade, ao professor José Maria por estar aqui com a gente, né, que é a nossa estrela aqui, mas a gente pode começar, eu acho que para a gente entender a repercussão do seletivo, a gente tem que primeiro lembrar o seguinte: o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, mas as nossas reservas estão aí projetadas para 10, 12 anos. Se nós não tivermos novas descobertas nesse período, o Brasil vai voltar à década de 70, 80, quando importava petróleo, né, e década de 90 à frente. O petróleo já é o produto líder em exportações do Brasil, ultrapassando a soja. O desempenho revelado nesta semana é inédito da série histórica da balança comercial brasileira, criada há 27 anos. O petróleo representa hoje 13,69% das exportações brasileiras contra 13,47% do grão. Com isso, o produto assumiu o topo do ranking da exportação brasileira, desempenho inédito na série histórica iniciada em 1997. Então, primeiro passo é o Brasil entender o que ele quer, né? Ou seja, nós vamos continuar a ser grandes produtores de petróleo. E por que isso é importante? Porque apesar do IBP, né, e o setor todo entender que a transição energética ela é muito importante, o petróleo ainda vai ser muito demandado no planeta nos próximos 30, 40, 50 anos. A gente não pode abandonar essa fonte importante de energia, que é uma fonte firme de energia. Então, se a gente tem uma fonte firme de energia e temos petróleo a ser descoberto no país, é importante que saibamos que competimos com outras jurisdições, outros países, na atração de investimentos para o petróleo. Tá? Então, quando a gente tem a reforma tributária, né, que o IBP sempre apoiou, e notadamente IBS e CBS, né, o imposto seletivo veio com um patinho feio depois. No início lá era para simplesmente equalizar alguma eventual perda do IPI. O texto prevê a simplificação tributária. PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS deixarão de existir, dando espaço ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto Seletivo. Com as discussões no Congresso, foi então criado um imposto, né, cujo fato gerador, imposto seletivo, quando o fato gerador é extração, que depois o professor Zé Maria vai nos oportunizar com o esclarecimento sobre ele,
essa nova imposição tributária, esse imposto seletivo sobre a extração de petróleo e gás, ele tem uma repercussão péssima para o investidor, porque ele cria um custo adicional ao petróleo produzido no país. E ainda mais a gente está falando de ser uma commodity que a gente não tem como controlar preço. Então, no momento em que o Brasil adiciona mais esse custo ao projeto que vamos ter e pretendemos ter no futuro, menos o Brasil é atrativo em relação aos seus competidores, que são os outros países. Então, essa é a principal preocupação com relação ao imposto seletivo, é que ele onere uma commodity, que é o petróleo, vai encarecer os projetos do Brasil e o Brasil vai perder projetos para outros países. Nós temos hoje na América do Sul Guiana, nós temos Suriname, na África Moçambique, outras descobertas importantes. Então, a gente efetivamente, se continuar com esse tipo de imposição, o Brasil tende a perder muito no mercado global. Essa questão pode influenciar, por exemplo, os planos de negócios das empresas que atuam aqui no Brasil? Perfeitamente, porque quando as empresas vão montar suas economics para procurar projetos no mundo, né, elas vão ter que adicionar esse valor e a rentabilidade dessas companhias vai cair, né? Quer dizer, a possibilidade de retorno, que é importante em projetos de exploração e produção de petróleo, cuja incerteza é muito grande, todo mundo fala, tem petróleo certo na margem equatorial, tem não sei aonde, pode ser que sim, pode ser que não. Então, a extração, a exploração é um negócio de muito risco. Então, as empresas acabam sendo nacionais ou estrangeiras, elas acabam fazendo essas projeções e aí o Brasil perde competitividade. E tem outros impactos para além disso, por exemplo, para o desempenho da própria economia nacional como um todo, olhando assim de forma mais generalizada? Com relação às demais repercussões, a gente tem hoje, o governo tem programas, né, que incentivam ou querem trazer mais gás natural para as residências, para a economia como um todo, e o gás no Brasil ele é associado ao petróleo. Então, toda e qualquer repercussão que tenhamos no petróleo, vamos ter no gás natural, porque os projetos dependem da exploração e produção de petróleo. Então, apesar de termos dispositivos, por exemplo, de uma isenção quando o gás natural é utilizado em processo, isso está consignado, é importante para que tudo isso depende do petróleo, né? Qualquer operação com gás natural vai depender de nós encontrarmos petróleo e produzirmos petróleo e depois jogarmos para a malha de gasodutos. Então, sim, nós podemos ter, não vou afirmar que vamos ter, mas temos boas possibilidades de ter repercussões na cadeia produtiva como um todo. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. E agora, sim, do ponto de vista jurídico, econômico, professor José Maria, queria entender se a aplicação do imposto seletivo sobre a extração de petróleo é compatível com princípios da reforma tributária. E se, por exemplo, há precedentes internacionais que orientam essa decisão, que vão nessa direção também. O imposto seletivo, ele tem uma tradição de discussões internacionais, né, que ele sempre pressupõe uma tributação sobre o consumo mais ou menos uniforme, com alíquotas uniformes e não tão altas, e o imposto seletivo ele só serve ali como um incremento de custo para chegar no preço ao consumidor. Ele é um tributo sobre o consumo, não é, para desestimular. No caso brasileiro seria a saúde ou o meio ambiente. Só que o nosso imposto seletivo ele acabou assumindo uma outra feição que está um pouco oculta, que é um compromisso da União Federal de não deixar que os estados e municípios percam com a quase extinção, né, do IPI. Então ele ficou realmente um imposto muito... o nome e a razão dele não combina com a sua dureza fiscal. Isso quer dizer que o imposto seletivo utilizou
justamente os produtos que tinham maior incidência de IPI, veículos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, fumígenos, mas não fechava a conta de 65 bilhões, mais ou menos, por ano. Então, tiveram que buscar algumas commodities de fora para fechar essa conta. E aí ficou essa figura estranha da extração. A extração como um tributo sobre o consumo fica absolutamente exótico, porque você está ali já no começo da operação atingindo a receita ou o nível de investimento daqueles operadores que têm a licença para operar essa atividade. Ele não está no consumo. O imposto seletivo, nós estamos falando de imposto sobre consumo. Essa discussão toda é sobre o consumo, é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado no consumo. Não é possível você aplicar um imposto seletivo em mineração, porque mineração não é consumo. Você pode aplicar, porque vai mineração, vai minério nesse celular, vai minério no seu óculos, vai minério no microfone. Então, você não vai taxar o minério do microfone. Nós estamos falando de imposto sobre consumo. É diferente imposto sobre um setor por outras razões. Você quer taxar, sei lá, o óleo e gás por alguma razão, você pode taxar, mas não é um imposto seletivo dos impostos indiretos sobre consumo. Tem uma questão aqui. Né? Quem compra ferro aqui? Né? Ele não está ali no supermercado, ele não mexe na estrutura da cadeia, ele mexe no custo. Então esse é um grande problema que cria essa figura absolutamente exótica, por isso que eu tenho uma palavra só para ele, extração, e por isso eu tenho esse entendimento, no mínimo, do executivo, de que eu teria que tributar as exportações, o que foge totalmente da reforma tributária, né? Os 3 tributos principais criados na reforma tributária, eles não permitem a tributação da exportação. Do jeito que está a legislação, fica esse desafio. Não é? O governo quer entender que sim, por isso o veto do presidente Lula, não é? E diversos especialistas falando, não, eu não posso tributar exportação com ou sem veto. Essa é, acho, uma primeira introdução, Marla, sobre os desafios de eu ter esse imposto sobre uma atividade, não é? E não sobre o consumo. Entendi. E juridicamente, assim, olhando por esse ponto de vista que você traz, né, de ser sobre a atividade, não sobre o consumo, existe alguma interpretação de que seria inconstitucional, de que não se poderia fazer isso? Sim, existe. Hoje está posta já já está posto no debate a seguinte questão, né? Toda a exportação do imposto seletivo, do IBS, do CBS, dos 3 principais impostos, ela não é permitida, a gente chama isso de imunidade, né? Mas a Constituição, para o caso da extração, diz que a extração será tributada independente da destinação. Então, há uma discussão aqui sobre se essa destinação é destinação geográfica, ou seja, seria uma exceção para permitir da exportação, ou se seria uma destinação uso, do ferro, do gás, do petróleo, do carvão. Então, essa é uma das discussões, tá? Que também está próximo das razões ali do veto, né? Contudo, eu vejo um outro debate que eu acho que é mais sério no sentido de gravidade, né? Eu vejo a inconstitucionalidade total do imposto seletivo sobre extração desses minérios escolhidos na legislação complementar. Por quê? Porque há quase 100 anos o país, né, o direito brasileiro, decidiu que aquilo que está no subsolo do nosso território, né, pertence à União, são bens públicos de uso específico, de uso especial. Então, a União Federal faz a gestão desses minérios que são estratégicos para a população. Isso começa desde o petróleo é nosso, né? Então, o fato de se ele vai ser explorado diretamente pelo Estado ou por empresas privadas a partir de autorizações, concessões, vai do regime de cada um desses minérios. Então, agora, como que eu posso ter, por necessidade de arrecadação, um imposto de um bem público de interesse de toda a população para diminuir o nível de atração de investimentos ou até comprometer preço, sem impacto ambiental, porque o que não for consumido aqui de ferro vai ser consumido de outro lugar, né?
promovido pela União, sendo que ela é o principal agente econômico dessa extração. Quer dizer, então ela realiza o pecado, um pecado que que nos interessa como recurso, sem um debate de impacto ambiental, sem um debate se o ferro vai diminuir, se o gás vai diminuir o uso. Quer dizer, não é isso tributação ambiental. O debate internacional, inclusive com participação do Brasil em acordos de natureza ambiental, é emissão de gases. Esse é o tipo de tributação ambiental. Ou então eu poderia criar políticas regionais ambientais com o uso de eventuais substâncias poluentes para alguma extração de um minério específico, o uso de mercúrio, etc. Aí sim faria algum sentido, né? Então eu vejo uma inconstitucionalidade da tributação de seletivo, que é um tributo sobre o consumo, de uma extração que é administrada pela União Federal, ela própria querendo se né? Então só se explica essa contradição toda quando você entende que a emenda constitucional da reforma tributária, em seu artigo 7, colocou para a União Federal o dever de compensar estados e municípios se o imposto seletivo não atingir um determinado nível de arrecadação próximo de 65 bilhões. Então, só esse desespero para não gerar uma dívida de gasto público que explica você pegar as 3, 4 principais commodities brasileiras de natureza minerária. Como o professor colocou, a gente sabe que a questão do petróleo e do gás tem uma influência muito grande na vida da população em geral, né? Mesmo que às vezes as pessoas não consigam dimensionar ali essa indústria tão grande como um fator que influencia no dia a dia, não é? Essas operações com petróleo, com minérios, elas impactam a economia toda do país. E, no caso do petróleo, até na exportação. E aí, a gente tem a questão do imposto seletivo muito atrelado a produtos nocivos à saúde e aqui ao meio ambiente também. Então, eu queria saber do Matias ou do professor, se sentir à vontade de responder, se, por exemplo, essa premissa de se colocar o imposto seletivo nesse segmento pode ter algum tipo... ser levado por algum tipo de desinformação, por algum desconhecimento sobre o impacto do setor de petróleo e gás no meio ambiente para a população. Quando eu já mencionei, né, que o Brasil pode perder atratividade, e quando a gente perde atratividade, a gente perde renda. Perdendo renda, nós temos menos reversão para a sociedade de tributos e compensações financeiras como royalties, participações especiais, nós temos também a perda de empregos, né? Então, só isso já é um aspecto negativo muito grande, né? Sem falar, né, na questão da incerteza quanto à repercussão desse imposto na cadeia produtiva. É quase um abismo que a gente não estar vendo. Então, isso são questões de repercussão que são importantes, sim, que esse imposto pode causar, né? Quando na realidade a gente sabe também, e a gente até tem falado em audiências públicas, né, que, entre aspas, há uma bitributação entre esse imposto seletivo e os royalties e participações que são recolhidos. Por quê? Porque tanto na lei do petróleo quanto na lei da partilha de produção já há destinações específicas para a proteção do meio ambiente. O setor, quando recolhe 100 bilhões por ano de royalties e participações especiais aos diversos entes federados, ele já também está assegurando, né, o desenvolvimento e a precaução do setor de meio ambiente. Então, essa compensação ou essa cautela com o meio ambiente já está prevista dentro do pagamento de royalties e participações. Então, criar um adicional a esse, né, ou mesmo um paralelo, é muito estranho o Brasil ficar sozinho praticamente no mundo com relação a esse tipo de cobrança. Se me permite, Marla, claro, a gente tem um hábito que eu julgo bastante negativo na criação de alguns tributos, e os especialistas não têm dado atenção a isso, que é criar tributos com nomes e narrativas específicos que não são utilizados dessa maneira. Assim como o Matias lembrou da questão da repartição dos royalties, etc., eu tenho uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis
que ela tem uma destinação que seria para a conservação das estradas por conta do uso da malha rodoviária, pesquisa de novas fontes energéticas, impacto ambiental, mas não é utilizado para isso. Né? Se você analisa os fundos constitucionais criados para isso, você vê que a narrativa do tributo não entrega. A narrativa de um tributo ótimo sobre o pecado ou seletivo é influenciar o consumidor ali no supermercado, né, com um sobrepreço para que ele diminua sensivelmente o consumo daquele produto, porque ele está fazendo mal, está criando efeitos negativos, prejudiciais a terceiros, né? Quando eu falo que eu tenho toda ainda uma estratégia econômica nacional em torno da extração de agentes como Petrobras, a extração de petróleo, de carvão, de ferro, não há esse direcionamento para a diminuição disso, não é? Então não é aqui que eu estou mexendo, não estou mexendo no comportamento eu não estou educando ninguém, não é? Quanto mais artificialismo eu crio de natureza tributária, mais eu vou ter efeitos perniciosos, ou sobre investimento, ou na forma de incentivos para outros produtores no sentido de pessoas que trabalham com extração de minérios, ou até problemas de distorção. No gás, por exemplo, tem empresas que vão estar no regime monofásico, outros que não, alguns com seletivo, potencialmente seletivo, outros que não. Essas coisas acabam, às vezes, induzindo até a cadeia industrial. E o tributo não se presta a isso. O tributo ele tem que ser mais básico. A gente comentou aqui sobre os efeitos para a economia, os efeitos para as indústrias, né, que atuam nesse segmento. E olhando para o consumidor final, a gente vai ter, por exemplo, algum reflexo, essa cobrança do imposto seletivo poderia ter algum reflexo em preço para o consumidor mesmo? A commodity petróleo, ela tem um preço de mercado que a gente não pode aumentar ou diminuir como a gente quer, né? O derivado desse petróleo, que é o combustível, né, que é onde eu acho que você está perguntando, que é lá na ponta da bomba de gasolina, a resposta é a incerteza quanto a isso. A gente hoje não pode dizer se haverá ou não haverá. Há uma tendência de que haja alguma coisa. A gente não tem como asseverar porque ao invés de se esse imposto fosse cobrado, por exemplo, nos combustíveis, certamente teria. Tá? Porque daí não teria como fugir desse imposto. Agora, no petróleo, você pode ter duas coisas. Ou você reduz a sua rentabilidade para fazer a venda dentro do preço de mercado, e aí o preço vai ser o mesmo. Só que aí a gente vai ter o prejuízo médio e longo prazo, que é o investidor, bom, eu vou ganhar menos aqui, então eu vou para outro país, produzir em outro país. Né? Então talvez de imediato não haja, mas como eu falei, se nós não tivermos reservas colocadas ou recolocadas em menos de 10 anos, a gente vai começar a importar petróleo, e aí a conta pode ser, aí sim vai ser maior. Esse para mim é o grande ponto de inconstitucionalidade, né? Porque o imposto seletivo ele serve justamente para distorcer preço ao lado de campanhas públicas contra o consumo, seja de fumígenos, bebidas alcoólicas, de esclarecimento. Eu tenho política de rotulagem, restrições comerciais. Qual que é o recado que a gente passa aqui? Né? Que a atividade, que os bens públicos da população, que a gestão da União é indesejável, que temos que parar, que temos que privilegiar a extração em outros países e vamos importar. Quer dizer, há um debate sobre de quem são os bens, sobre balança comercial, sobre nível de investimento, impacto nos investidores de empresas de capital aberto estatais ou não. Quer dizer, não é isso. Né? Se pegou o mote do meio ambiente como uma espécie de autorização, é um ariete político. Você coloca meio ambiente, atrai a simpatia de muitas pessoas, como a minha, por exemplo. Eu sou favorável a políticas ambientais, mas não está conectado com o debate internacional. O Matias tem toda a razão. O debate hoje é carbon tax, é emissão de gases ou questões regionais. Saber que alguma atividade localmente ali tem um problema, e aí você tem, a Constituição foi alterada na reforma tributária para falar de incentivos para a questão ambiental, regional, não só ambiental, mas também regional. A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional,
um fundo que vai ser financiado com recursos da União, com valores crescentes a partir de 2029, chegando a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033, que é voltado, na verdade, é um novo instrumento de desenvolvimento regional em função das mudanças promovidas pela reforma tributária que acabam com os benefícios fiscais, os benefícios da guerra fiscal como instrumento de desenvolvimento regional. Os recursos vão poder ser utilizados para fomento de atividades produtivas, poder trabalhar em obras de infraestrutura, inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, priorizando projetos ambientalmente sustentáveis. Né? Então, o imposto seletivo aqui ele está mal contado, né? E deixou pistas muito claras de escolher justamente as commodities de maior preço. Né? O imposto seletivo para distorcer preço, como que eu posso colocar um produto cujo preço é fixado no mercado internacional? Matias, a gente sempre aqui no Jauli tenta trazer um pouco do assunto também para a questão da transição energética, que é um debate que o Brasil vem enfrentando e que se posicionando, né, e que é importante que a gente esteja também nesses debates internacionais. E aí, aproveitando a sua presença aqui, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a importância da participação e como a indústria, né, como o setor de petróleo e gás pode contribuir para essa questão da transição energética no Brasil. Isso é uma ótima pergunta. A gente, normalmente, o setor de petróleo não tem sido visto como um parceiro para isso, e na realidade ele é um parceiro, né? Nós temos, como eu falei no início, uma energia firme à nossa disposição para ser explorada e produzida. E essa exploração, especialmente essa produção, que gera, como eu falei aqui, pagamento de royalties e participações na ordem de 6 bilhões por ano. Fora todos os tributos ordinários, imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, ISS, e agora os novos, que agregam muito a esses 100 bilhões. Esse valor é que vai servir para o Brasil poder investir em fontes alternativas. Lembrando que o Brasil hoje já está muito bem colocado no ambiente global em termos de emissões. O Brasil tem uma matriz altamente diversificada, e sabendo também que se o Brasil não explorar e não produzir petróleo, algum outro país o fará, né? Então, lembrando também que o nosso petróleo, esse petróleo de pré-sal, ele é de alta qualidade, menor emissão. Então, é nisso que o Brasil pode ajudar, é poder financiar essa transição energética interna e externamente, que o Brasil faz parte de acordos internacionais. Então, nesse caso, o Brasil tem muito a contribuir com a emissão através do setor de petróleo, que essa transição ela não se dá do dia para a noite, ela tem que ser muito bem planejada, e para ser muito planejada e executada, ela precisa de recursos. Então, com isso, a nossa ideia é o Brasil continuar, inclusive diminuindo a questão de emissões, mas ao mesmo tempo proporcionando ao planeta essa possibilidade de energia firme e com possibilidade de fortes investimentos em transição. Então, basicamente é o que o setor pode ajudar na transição e quer ajudar e quer participar. Ótimo. Pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês aqui no Jauli. Vou deixar um espaço aberto caso vocês queiram fazer alguma conclusão final sobre essa conversa que a gente teve, esses temas que a gente conversou aqui. Fiquem à vontade. Eu vou... Só um complemento que eu queria fazer, que eu acho que é importante, sem prejuízo do que o professor colocou na questão da inconstitucionalidade de origem da extração, tá? Quando a gente fala, voltando lá, né, do início, que é a derrubada do veto, a gente, olhando do prisma da indústria, né, de óleo e gás, nós entendemos que, apesar da questão jurídica ser muito importante, a inconstitucionalidade de origem que o professor colocou, ela é muito importante e talvez essencial, mas a gente entende ainda que a derrubada desse veto ela é muito importante. Por quê? Porque apesar de considerarmos que seja inconstitucional, e já entendemos que seja, a colocação ou a derrubada desse veto, ela vai dar um recado ao investidor do que o Congresso Nacional não quer a incidência desse imposto sobre exportações de petróleo e gás decorrentes de extração. Então, esse recado eu queria deixar pelo prisma do investidor, né? Que seria muito importante essa derrubada, que daria um recado, pelo menos, aos investidores de que a intenção do Congresso é de que não haja essa tributação. Tá? Isso complementarmente, sem prejuízo da colocação muito bem feita
da inconstitucionalidade de origem, né, que eu estou colocando aqui. Agradeço o espaço, viu, Marlon? E eu acho que, acima de tudo, quando a gente fala em tributação e orçamento, nós falamos em democracia e transparência do debate público. Eu acho que se o Congresso Nacional quiser criar uma tributação adicional num determinado produto, faz parte da competência dele e ele presta contas para a sociedade. O que eu vejo com maus olhos é quando o debate não está posto de forma às claras, né? Quer dizer, de quem que nós estamos falando? Está falando de uma política ambiental ou nós estamos falando de um enfraquecimento de um tipo setorial, né? Quer dizer, onde o Brasil tem interesses econômicos fortes, né? Quer dizer, a gente vai criar uma fonte adicional de arrecadação para a União passar para os estados e municípios porque a gente decidiu extinguir praticamente no seu todo o IPI. Quer dizer, é disso que nós estamos falando e para isso nós vamos enfraquecer a cadeia do petróleo, a cadeia do ferro. Então essas coisas precisam ser mais claras. Se as claras a população se convencer e os governantes também, ok. Agora, quando eu coloco arietes, quando eu coloco espantalhos, de que eu estou falando em meio ambiente, de que houve essa preocupação, que é um alinhamento do Brasil a políticas internacionais, aí eu acho que o debate fica pobre e pouco transparente. Muito obrigada, viu? Este foi o Jaule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva e Carolina Ingisa. Foram usados áudios da TV Cultura, Canal Rural, Poder 360 e TV Senado. Até a próxima!